Vamos lá, passando aqui, ó. Desde o nascimento da filosofia por volta do final do século VII e início do século VI, antes de Cristo, lembre-se que antes de Cristo a contagem dos anos ela vem diminuindo, tá, gente? Então, por isso que não se assuste, do século VII para o século VI, porque eles vêm diminuindo. Segundo a cronologia temporal do cristão, Jesus Cristo marca o ano zero. Então tudo que vem antes dele diminui para que quando chegue nele comece a aumentar, tá bom? Os judeus não fazem essa contagem, por isso que eles estão no ano 5.700 e pouco. E a gente está apenas no ano 2000, porque a nossa contagem ela vem de Cristo, tá? Então, no início do século 6 a.C., no início do século 7, no final do século 7 para início do século 6 a.C., entre os gregos, que relações nada amistosas entre fé e razão já estavam postas. Então, vejam que desde o século 7, século 6 a.C., quando o mundo grego tomou força no mundo, quando a cultura grega, a filosofia tomou conta e força no mundo, já se discutiam isso, essas duas vertentes elas já não se davam muito bem, fé e a razão. E tinha uma explicação muito óbvia para isso. Porque a razão buscava a libertação das pessoas pelo pensamento. A religião diferente, como faz até o dia de hoje. Ela busca a escravização das pessoas através do não pensamento, através da não racionalização. Quando você não raciocina, é muito fácil que a religião ela consiga te prender, porque você não questiona. Ora, se aqueles elefantes que trabalham no circo ali, que são domados, se eles questionassem, se eles entendessem a força que eles têm, você acha que eles deixariam ser dominados pelo homem? Nunca! Nenhum animal deixaria ser dominado pelo homem se soubesse a força que ele tem e um pavor que ele causa. Então, a religião é bem semelhante. Eles deixam você na irracionalidade para que eles possam dominar sobre você. Então a grande dificuldade, o grande problema que eles tiveram com a filosofia grega foi isso. A filosofia grega passou, em certo momento, a questionar coisas. E questionar para a religião é problema. Levar questionamentos ao teu pastor é problema. Principalmente, como você viu na nossa aula de apresentação, principalmente se ele não sabe daquilo. Levar problemáticas quando a pessoa não sabe o que é aquilo, você causa um grande desconforto para ele. Olha só, o pensamento filosófico dá início a esse conflito quando intenta jogar na lama do esquecimento as crenças cegas na existência dos deuses como ponto de origem de todas as coisas. Vejam só, você vai conhecer aqui que a discussão teológica em si, de falar de seres divinos, ela vai começar a tomar força mesmo na Grécia, tá, gente? Então, a maioria dos filósofos gregos, eles vão tentar descrer ou desfazer os pensamentos e as crenças filosóficas em deuses. Até porque a palavra teologia, teos mais logia, ela tem duas vertentes que eu vou ensinar daqui a pouco para você e não se assuste porque realmente nasceu ali. Então, o pensamento filosófico vai dar início a esse conflito, tá? Claro que na grande maioria dos filósofos gregos é para tentar destruir o pensamento ou a crença filosófica em deuses, porque o que se discutia na Grécia eram deuses, pessoas que criam em deuses, tanto que Homero, quando cria a sua Ilíade, ele vai criar um panteão grego de deuses e vai contar histórias desses deuses com relação ao homem para tentar explicar o que acontecia naquela época no mundo atual, com o campo, com os mares, com o clima, com o ar, com a terra. Então cria-se um panteão cheio de deuses. Isso aí na filosofia grega foi muito debatido naquela época, porque segundo alguns filósofos isso era apenas uma coisa que não era para ser levada muito a sério. Por isso que eles consideravam a teologia como o estudo dos mitos, tá bom, gente? Que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Olha só. A tentativa de rompimento do pensamento mítico com o pensamento racional, poderíamos afirmar que na história do pensamento e das mentalidades se expressa como um dos primeiros rounds dessa luta entre as possibilidades e limites da fé e da razão.
O problema de conciliação entre ambas é uma questão antiga quanto nova, que irá perpassar toda a história da humanidade chegando a discussões modernas. Ora, é a tentativa do rompimento mítico com o pensamento racional. Segundo a filosofia grega, não pode haver a junção desses dois. Se eu sou um ser racional, eu não posso crer numa mitologia, num mito. Lembre-se que eles estão debatendo naquela época sobre deuses gregos, sobre a crença em deuses. Então, para eles, crer em Deus, crer nos deuses, era irracional. Porque justamente eles partiam do seguinte princípio, que você não via, que você não o ouvia, você não conseguia provar ele, você não conseguia tocar nele. Então, para eles isso era irracional. Então não poderia casar as duas coisas. O que é que nós estamos tentando fazer aqui para você neste módulo é provar que é possível sim ser racional e ao mesmo tempo ser espiritual, crer, ter fé. Coisa essa que na filosofia grega antigamente era impossível, mas é obviamente que existiam filósofos, que como Platão, por exemplo, que não eram assim tão radicais a esse ponto. Quando você estuda um pouquinho da filosofia grega, você vai entender que Platão não era assim tão radical, diferente de Aristóteles, que já era um cara mais duro, um cara mais radical, que não queria muito ou não dava muita razão para esses mitos, para esses deuses, tá bom? Então, era muito comum ali você ter essa disparidade, essa diferenciação, esse distanciamento entre essas duas coisas, que é o que tentam fazer hoje. Tirar a razão de dentro da religião e deixar a religião e o pensamento religioso apenas como fé. Tanto é que eu posso afirmar para você que quase 100%, 99,9% das religiões, dos segmentos religiosos que existem hoje, nasceram como, gente? Nasceram de uma visão. Alguém teve uma visão, alguém teve um contato com Deus e disse agora vai ser assim. E a maioria dos segmentos religiosos assim nasceram. De pessoas que tiveram uma visão e um contato com Deus, que Deus disse essa religião, a religião que eu vou te dar é a religião verdadeira, e existe mais de 10 mil religiões no mundo, e você pertence apenas a uma, e você bate no peito e diz, a minha religião é a verdadeira. E as outras mais de 9 mil e poucas religiões que existem não são verdadeiras? Se você for analisar, todas elas dizem que as suas são verdadeiras. E aí, qual é a verdadeira? Porque sempre vai aparecer um sujeito na história que vai bater no peito e dizer, eu tive contato com o ser divino. Ele entrou em contato comigo e disse que agora vai ser assim. Quando você pode observar nas histórias de Miller, que deu origem mais lá na frente ao Adventismo. Você vai ver na história dos Mormons, das pessoas que tiveram contatos com seres divinos, e aí nasce toda uma religião. Você vai ver com a própria história dos missionários da Assembleia de Deus, que é através de um sonho. E aí vai embora, gente. É muita gente tendo sonhos e visões e contatos com Deus e criando a sua própria filosofia religiosa e levando milhares e milhares, né, e muitas das vezes ao erro, tá bom? Olha só, a tentativa de trazer a fé para perto da razão é a teologia, que é o teós mais logia. Então vamos ver como é que foi esse processo de tentar trazer a fé para perto da religião, gente. Ó, o termo teologia foi usado pela primeira vez por Platão no diálogo A República, para referir-se à compreensão da natureza divina de forma racional, em oposição à compreensão literária própria da poesia, tal como era conduzida pelos seus contemporâneos. Mais tarde, Aristóteles empregou o termo em numerosas ocasiões com dois significados. Lembra daquilo que eu falei anteriormente para você. Teologia como um ramo fundamental da filosofia, é aqui que vai nascer a teologia, tá, gente? Na filosofia grega, também chamada de filosofia primeira, ou ciência dos primeiros princípios, mais tarde chamada de metafísica por seus seguidores. E o outro lado também era a teologia como denominação de pensamento mitológico, imediatamente anterior à filosofia, com a conotação pejorativa e, sobretudo, utilizada para referir-se aos pensadores antigos não filósofos, como Hesíodo, que é um dos criadores ali da mitologia grega, por se dizer assim, e Ferécides de Ciro. Ora, vejam que a teologia, esse termo, ele nasce na filosofia grega, tá? Chamada de
primeira, ou ciência dos primeiros princípios, ou filosofia primeira. Era um ramo da filosofia que eles tentavam entender o que era esse sentimento que as pessoas tinham sobre seres divinos. E a segunda conotação, que era muito o que Aristóteles pensava, era o pensamento mitológico. Para Aristóteles, theos, que significa deuses, era mito. Então seria o estudo de mitos. Você que bate no peito e diz assim, eu sou teólogo, eu amo teologia. Para a filosofia grega, isso significava estudar mitos. Teólogo é apenas uma pessoa que estuda mito para a filosofia grega. Então foi ali que nasceu, gente. Teologia não nasceu no meio cristão para identificar estudiosos do ser divino, não. Isso era uma forma pejorativa de se pensar na época antes de Cristo, ali da filosofia grega. Era pejorativo. Pejorativo é quando eu penso mal de você, eu faço uma conotação ruim de você. Então era pejorativo, tá? Não era muito bom ser chamado teólogo na época antes de Cristo, ali que imperava a filosofia grega. Se você chamasse de teólogo ali, eles olhavam para você, então você estuda mitos, né? Não, eu estudo Deus, o Todo-Poderoso. Não, você estuda mitos. Foi esse o início do termo, e isso não mudou até os dias de hoje, tá, gente? Porque Deus não pode ser estudado, gente. Entendam isso. Por isso que eu disse lá no início que não é uma ciência. Não é uma ciência. Não existe cientistas cristãos que estudam Deus, porque Deus não pode ser estudado. É por isso que ele não se enquadra. Ele foi colocado, esse estudo, como um mito, porque não tem como você estudar Deus. Porque Deus parte de um princípio de uma crença, de um princípio de eu crer ou não crer, e acabou, tá bom?